Olá, amigos do Sync, o podcast sobre tecnologia mais gostoso do mundo, modéstia à parte, é claro. Mais divertido. Mais divertido. Eu sou André Fogassi e tô aqui na frente com o meu carioca predileto de todos os tempos, porque eu tô na frente dele, eu tenho que falar isso, né? Ah, muito obrigado. Eu sou o Nick Ellis e você também é meu santista favorito. Não, mas é sincero, a gente se conhece há muito tempo, a gente já falou isso em outros podcasts, né? Pois é. E falando em outros podcasts, pós-discasts, até o S comeu aqui. Esse episódio ele vai ser uma continuação, ele será uma continuação do episódio anterior. E aí você fala, não, mas eu não acompanho na ordem cronológica. Então, a gente falou um episódio sobre casa conectada. Sim. Esse é a parte 2. A gente falou sobre a internet das coisas e casa conectada. Se você não quiser ouvir o outro podcast, não tem problema, porque o dessa... Eles vivem sozinhos, Exatamente. mas se complementam. O dessa semana é independente também, eles se complementam e tem coisas que faltou a gente falar que eu acho importante. Não é tão independente como Love, Death and Robots, que cada episódio é completamente separado do outro. Tanto que não diz episódio 1, 2, 3, né? Sim. Porque não tem ordem. Exatamente. Mas esse aqui tem uma ligaçãozinha com o anterior. Muito bem, Nick. A gente conversou na semana passada sobre internet das coisas, explicando até a história que um dos primeiros dispositivos foi uma máquina de vender refrigerante lá nos Estados Unidos, em Pittsburgh, na Pensilvânia, em 1999. Ano muito gostoso, porque teve Matrix e teve Star Wars, episódio 1, com o melhor personagem de toda a saga, Jar Jar Binks. Agora você fica bravo comigo. Falar o Darth Maul, mas tudo bem. O Darth Maul, infelizmente, o vilão menos explorado nos filmes, porque ele é ótimo, né? Ele foi bem explorado no Clone Wars, mas enfim, nosso podcast não é sobre isso, enfim. Então a gente continua esse papo explicando, né, outros detalhes. Então manda aí, Nick, joga pra cima que eu corto. Pois é, a gente falou um pouquinho sobre os ecossistemas de cada empresa, e na semana passada eu tive num evento lá na LG, no qual eles apresentaram um recurso que eu achei interessante, né? Então eu queria falar um pouquinho sobre esses ecossistemas, tipo, a LG tem o ThinkHue, né? Exatamente. A Samsung tem o SmartThings, a Apple tem o HomeKit. O HomeKit, exatamente. Então eu queria falar um pouquinho sobre a Samsung, porque eles têm uma novidade interessante, que é o SmartThings Energy. Na verdade, todo mundo já tem os dispositivos em casa. Que ele é uma evolução do SmartThings, né? É um aprimoramentozinho, né? Ele é um recurso que tem dentro do app do SmartThings. Dentro dessa colmeia de coisas, Exatamente. né? Dentro do app você consegue acessar esse recurso, e se tiver os dispositivos conectados na sua casa, você consegue, saber exatamente quanto você está gastando de dinheiro em cada produto. Isso é novo, eu não me lembro desse recurso nos outros. Pois é, ele foi lançado primeiro nos Estados Unidos e na Índia. E quando eu falo nos outros, todos, a Apple, Google, Exatamente. Enfim, todos, né? E o interessante é que ele te mostra não só o consumo energético, mas também quanto isso vai dar em dinheiro. Então, por exemplo, hoje meu ar-condicionado gastou R$2, e aí você vai se programando, né? Pra semana, e é interessante esse tipo de recurso. E pra ter, mas essa é uma informação manual, né? Porque a gente, pode parecer que não, mas dá pra entender quanto que custa o quilowatt-hora na sua cidade. Sim, exatamente. É basicamente ver o consumo dividido por quanto você pagou. O interessante é o seguinte, que esse app... E aí você coloca lá, né? Qual o valor. Exatamente. É interessante que ele funciona da seguinte maneira. Você coloca o seu CEP, e aí automaticamente ele baixa, entendeu? A tarifa melhor do seu ainda. estado, porque a gente Cada estado tem uma, né? a gente tem mais de 100 distribuidoras de energia no Brasil. Então ele calcula exatamente o quanto custa aquela energia no seu estado. E se tiver uma bandeira, né? Uma bandeira tarifária, que infelizmente a gente conhece. Infelizmente, né? Pesa na nossa conta. Então essas bandeiras também são calculadas. Se tiver uma bandeira ativa no estado que você está testando, ele vai levar isso em conta e vai te passar o valor exato. Então eu achei bem interessante essa novidade. Eu não sei se nessa ele faz isso, mas teve nessa escalada sem fim de preços de luz que a gente vem vivendo, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. Eu sei que quando eu desligo a lâmpada, o consumo deve cair muito, porque, né, tá só o Wi-Fizinho dele ligado, né? Mas tá ligado ainda. Ele mostra esse consumo ou não? Eu acho que não, eu não só do quando tá ligado, né? Eu acho que é só quando ele tá ligado, realmente consumindo. Agora, o interessante é o seguinte, se você saiu de casa, às vezes a gente sai de casa e fala, putz, eu esqueci o ar-condicionado ligado, ou esqueci... a lâmpada ligada. A lâmpada ligada.
por esse recurso dentro do app do SmartThings, você consegue entrar e ver exatamente o que está ligado. Aham. E pode também programar para desligar, entendeu? Desligar na hora ou programar em determinados horários. Eu achei bem interessante. É. E esse tipo de recurso, eu acho que tipo serve bem para ilustrar para a gente o quanto a gente está avançado nesse sistema de casa conectada, né? O quanto a gente tem uma casa realmente inteligente hoje em dia, né? Pode ter, dependendo dos produtos, é Sim. claro. Agora também mostra que você tá... a importância de você ter, como a gente falou na semana passada, de você ter um ecossistema só, né? Então, de repente, não Ajuda, comprar né? uma coisa de uma empresa, outra coisa de outra, que depois eles não vão se falar tão bem. Eu acabei. Não, nesse caso, não chega a ser ecossistema. Na verdade, não, é sim, é ecossistema sim. Que é o caso da Mute, sua caixa de som nesse momento. Pronto, mutou? A sua Alexa. Sim. Né? Porque teve um momento que quando eu viajei de férias a última vez, foi em 2019, né? Antes de pandemia. E aí eu coloquei isso de, assim, eu morava numa casa e não num apartamento, e eu coloquei nas regras lá para que a luz ficasse acesa. Não, assim, ele tinha lá, ligar às 6 da tarde, ou da noite, não sei. Pra fazer o às efeito 7, home 7 da alone, noite você já. tá falando, né? Pra dar a entender que tem, não tanto quanto o Macaulay Culkin, que colocou até bonecos, né? Ele tinha os bonequinhos, né? Tipo, a gente vai falar de robô já, e de repente com robô você consegue fazer isso. E a ideia era essa, né? Dar a sensação que tem alguém em casa. Os meus vizinhos sabiam que não teria ninguém. Mas assim, o problema é que como quem mora em casa, né, só vizinho que passa na tua frente. Exatamente. Né? E aí eu coloquei. E aí, pra dar uma coisa mais humana, eu coloquei por dia. Então, na segunda-feira, ligava num horário. Na terça, esse horário era um pouquinho menor. Na quarta, ele começava mais tarde. Na quinta, ele começava mais cedo. Pro cara não perceber que tá automático. Às 6 em ponto, durante 5 dias seguidos, tá ligando a luz. Pô, não, é estranho isso aí, né? Porque lá em casa, por exemplo, 6 da tarde, assim, 6 da noite, acende todas as luzes, porque já tá programado. Sim. Depois, se eu quiser, eu apago, obviamente. Mas eu acho isso interessante, porque na hora que começa a ficar aquele lusco-fusco ali do fim do dia, né? Então, tipo, aquela luminosidade que não tá tão boa, assim, pra você ver as coisas, ele já acende a luz logo sem eu ter que falar, eu acho isso. Esse é um dos recursos do ecossistema, né? Que você tá falando. No meu caso, da Alexa, mas as lâmpadas que eu tenho conversam com o Google também. Então, daria na mesma. É um aplicativo chamado Google Home, que você tem que baixar no seu celular. E tem umas coisas que eu acho chatas no Google Home e na Alexa também. Que não tem widget, né? Você tem que ir lá abrir o aplicativo, entrar no cômodo e desligar a luz. Mas eu quero só rapidinho, né? No Android 12, acho que começou isso no Pixel. Que na área de notificações você tem um acesso rápido a produtos de casa conectada, finalmente, né? Sim. Mas infelizmente, aí você fala, não, o iPhone é muito fechado. Então, nesse caso, só no Pixel. Então, todo mundo é tão fechado quanto, né? Pois é, a própria Apple... Aí até me lembrei agora, nada a ver com esse episódio, mas o Galaxy Watch 4 só funciona com Android. Se você tem um iPhone, ele nem pareia, nem encontra. No passado e foi exatamente isso. Mas continua lá, vamos lá. Então a gente tem SmartThings, que é da Samsung, e um grande barato desses dois aí, ThinQ e SmartThings, é que dá pra você controlar pela TV. Sim. Isso eu acho legal. Porque eles, né, o carro-chefe das TVs, duas empresas é TVs, né? Então você tem o seu painel de casa conectada totalmente online, né? Mas e aí? Se bem que a LG, se não me engano, lançou na SES, né? Você tava lá, um painel de casa conectada que era só isso, né? Pois ou foi a Samsung? Eu tô agora confundindo. Mas... Não, Tem empresas que fazem isso de forma separada. Também, Que sabe aquela coisa futurista? Sabe aquela coisa do futuro, de filme de ficção? Que no cantinho da parede tem lá, luz do quarto, a porta, destranca a porta, tranca a porta. É mais ou menos isso. E tem uma empresa que lançou e tá começando a vender no Brasil, de forma importada ainda, com um ecossistema próprio, não funciona com todos, mas dá pra fazer isso. Mas hoje em dia, por exemplo, quem tem Alexa, se você comprou, isso é só nesse modelo, o Echo Show 15, que é aquele maior de todos, que parece um quadro, ele tem um widget de casa conectada. Então você chega lá e ele funciona como que você falou. Tem a lista de coisas. Então, no meu caso, só lâmpada, né? Mas poderia ser tranca da porta, o portão da garagem. Eu dou um toque na tela, eu não preciso falar o nome do assistente e depois falar apaga a luz, né? Sim. Eu acho interessante isso. Eu acho que também vale a pena a gente citar também uma outra parte que a gente não falou direito no outro episódio, a parte da robótica, né? Exatamente. O grande sonho, né, da Rose. Exatamente. Desde os Jetsons, a gente tem uma Rose em casa, né? Uma robô
que seja um assistente pessoal, não só te escutando, né, e atendendo comandos de voz, mas se locomovendo pela casa, trazendo uma cerveja para você, uma Coca-Cola, enfim. Uma série de soluções, né, que a gente ainda não chegou, mas que realmente podemos chegar. Tipo, robôs que lavam louça. Não nesse caso, mas a Amazon lançou um Astro, Sim. que é um robozinho. Me lembra aquele robozinho da Asus, o Lembra Zenbot. bastante o- Zenbo. Zembo. É, Que só protótipo também. alguns anos atrás. né? E esse da Amazon, ele tem uma Alexa ali dentro, ele tem muito mais coisas Como pra a falar. gente falou semana passada, acho que é tipo, a gente pode definir ele como o Alexa de rodas. Alexa com rodas. E ele tem um compartimento na parte traseira que é pra isso que você falou. Então a gente fala assim, o Nick tá lá na minha casa, e eu, como sou uma pessoa que recebe bem as visitas, eu coloco 2 latinhas de cerveja lá e falo, entrega pro Nick. É, E aí, nesse caso, eu falo, entrega pro Nick na sala. E aí, óbvio, né, o robô já andou alguma vez, ele sabe os sim. os onde- cômodos, É. ele vai direto e para na tua perna e fica como se fosse um cachorrinho olhando pra e cima, como assim. ele tem uma câmera, ele sabe exatamente, né? Ele Onde tem tá. um reconhecimento facial, ele sabe quem é você só para não que- entregar para outro convidado. Só que nesse caso não é tão autônomo, porque eu tenho que colocar o negócio, É, o produto ali na caçamba da picape ali, né? exatamente. dele. Vai ter que ter um humano ali para fazer esse load manual ali da cerveja ou da Coca-Cola. É, Mas é uma coisa interessante, né? Um recurso interessante. sim. Fora que Teve o fato uma de você Sierra- ter uma Alexa que te acompanha É. pela casa, mesmo sem trazer nada, Aham. é bem interessante, eu acho. E teve lá numa CS de 2020, não, numa de 2020, Fogaço, foi no ano passado isso. Não é tão antigo assim. Ano passado não, cara. 2020, 2 anos atrás, É. na verdade. Nossa, olha, É, porque a a pandemia não faz com a pandemia a gente nosso- apagou, né? a nossa noção A temporal. gente tá no dia hoje 366 de março de 2020, né? Exatamente, é. Mas enfim, na CS de 2020, que foi a última CS antes da pandemia, ou seja, a última CS, como é uma CS normalmente, cheia de gente, Sim, completamente local, física, né? A Samsung mostrou um braço robótico, lembra disso? Chama Samsung Bot Chef, sim. que a ideia era a seguinte, você tem lá na cozinha, aí tem aqueles armários suspensos, né? Então você prende neles com um parafuso na parede, enfim, tem uma série de formas, 2 bracinhos que vão fazer isso que tá falando, na verdade, não fazendo. Que é fazer a comida pra você. Sim. Não vai andar, não vai buscar lá na despensa Você vai ter o que sal, botar os ingredientes mas ali. basicamente você poderia colocar no armário de cima, ele pegava e fazia toda a receita. Sim, É uma forma de internet das coisas robotizada e bem autônoma, né? sim. Só que também com alguma mão da pessoa, porque depende de você deixar os produtos ali perto. É. Então, assim, é mais ou menos, sabe aquele programa de culinária da tarde que a gente gosta? Sabe como é? Você fala, nossa, mas que fácil fazer. É porque alguém já fatiou todos os ingredientes e colocou em potinhos na frente da apresentadora. Fica Né? bem fácil, pois Aí é. é fácil. Vai lá fatiar a cebola, cortar o pão. Sim, não, essas tarefas vão ficar com os humanos por enquanto. É. Mas é aquela coisa, né? A tecnologia vai evoluindo e a tendência, por exemplo, aquela empresa inglesa Dyson, que eles estão desenvolvendo novas soluções de robótica que são, tipo, focadas no ambiente doméstico. Então tem um robô para pegar, arrumar o quarto, guardar os brinquedos das crianças. Então ele pega tudo com a maior delicadeza para não amassar, para não quebrar. Uhum. Tem um robô que ele não lava a louça, mas ele pega a louça lavada e bota no armário Sim. para secar. Então isso tudo são soluções, né, que a gente não tá lá ainda, né? A nossa casa Não. conectada não tá no nível da Rose. Mas, tipo, eu acho interessante a gente mostrar para onde que isso vai. E, mas isso aí que você tá falando é tipo ficção científica. Mais ou menos, porque... Esse caso da Samsung era um produto rolando ali na frente. Exatamente. Tipo, Prático já. E uma hora ele vai conseguir abrir o armário, reconhecer o que tem dentro e te passar quais são as receitas possíveis de fazer com aqueles ingredientes. Aham. Ou seja, tem um caminho a ser percorrido aí bem interessante. E uma forma que você pode ter hoje na sua casa são os robôs aspiradores. Sim. Eu tenho um que é o Roomba 960, se não me engano. Tá. É um pouquinho antigo, ele não é tão novo. E ele tem uma câmera apontada pra cima, porque a ideia é que ele entenda e mapeie o ambiente. Tá, então esse é Ele chique, vai esse mapear o esse ambiente. dos mais caros. Só que ainda assim, ele não é tão
autônomo ainda, porque eu preciso tirar a meia do caminho, eu preciso tirar, sei lá, o fio que tá no chão. Eu tenho que meio que preparar a casa. Tá. Tem alguns modelos, a Roomba ainda não tem, mas tem alguns modelos que tem esse tipo de localização e uma câmera apontada pra frente, tanto que a Intel tá envolvida nisso. Que a ideia é o seguinte, identifica o produto na frente. Então, se tem uma meia ali, ele, por inteligência artificial, sozinho fala, meia, não consigo empurrar ou não consigo resolver. Eu dou a volta. E aí, porque o meu simplesmente engole as coisas, eu tenho que depois caçar. Mas isso aí, tipo, é muito comum. E até pra evitar aquele pesadelo de quem imagina robô aspirador, que é ele pegando o presentinho do seu cachorro e fazendo desenho na louça no piso, sabe? Sim, exatamente. Então a gente vê que o robô aspirador, ele é tipo a porta de entrada dos robôs, né? Ele é autônomo, dá pra você... Esses que mapeiam não são da Roomba, a Xiaomi tem alguns que fazem isso. A Samsung tem, aí tem outro tipo de localização, que é por laser. Esse laser até é mais preciso do que a câmera. Ele usa o LiDAR, né? Que é tipo o laser, que é usado no iPhone. Que fica girando ali em cima, que é pra mapear o ambiente. Duas vantagens desse é que ele mapeia com mais precisão e depende menos luz, porque aí vai pro laser. Sim, né? E ele tem também a câmera, como você falou, voltada pra frente, que ajuda ele a entender o que ele tá vendo. Esse também. Então, esse da Samsung também tem isso. E o grande barato desses aí, é você falar, limpa o quarto. Ele sabe, claro, desde que você tem que colocar aquele cômodo é o quarto. Ele fala, não, beleza, vou lá e volto. Sim. Né? Eu acho legal a gente falar também que esses robôs aspiradores, eles inspiraram, você falou já de Love, Death and Robots, né? Me lembra do episódio da segunda temporada. Na segunda temporada tem um episódio que robôs aspiradores viram assassinos. É um aspirador robô que ele é a Rose, que você falou, que ele tem bracinhos pra tirar a roupa do chão e colocar na cesta de roupa suja. Sim. E aí ele começa com que ele age com que a dona é um inimigo, né? E depois a cidade inteira. Então assista esse curtinho, é super gostoso. É meio violento, assim. A sorte é que quando eu vi que tem cachorro e ele tava assim, eu falei, meu Deus, ele não faz isso, pelo amor de Deus. Não. E não faz, o cachorro sai ileso. Ele sai com o moicano ao contrário, mas sai ileso. Sim. Pois é, Fogaça, um nicho muito grande da casa conectada e da internet das coisas é o da segurança, né? Não por acaso. Então a gente tem, tipo, câmeras conectadas, a gente tem luzes de emergência, a gente tem sensores de presença que mostram se tem alguém dentro da casa ou não. E isso tudo pode alertar você por notificações, né? Enfim, você tem uma segurança muito maior, como a gente estava falando aqui do Macaulay Culkin, aqui de Home Alone, né? Na época a gente não tinha casa conectada, não tinha todos esses recursos. Mas tinha uma criança com o capeta na cabeça, né? Exatamente. Mas eu acho que, tipo, vale a pena a gente falar sobre esse lado da segurança, que faz muito parte da internet das coisas e da casa conectada, né? É, tipo, um dos principais motivos. Isso e as lâmpadas, né, coloridas que tipo, foram a porta de entrada, como a gente falou na semana passada. É por dois motivos. Eu lembro que quando os dispositivos de casa conectada começaram a chegar no Brasil, a gente foi nas coletivas e tal, e as primeiras justificativas, né? Por que no Brasil chega primeiro lâmpada e câmera conectada? E as empresas falavam, isso não só mais de uma empresa falando a mesma coisa, que é porque pro brasileiro é mais fácil entender um problema nosso. A lâmpada é por conta do custo e do resultado prático. A lâmpada tá lá, você falou, aconteceu. Você não precisa, né? Não tá na cabeça, o negócio tá acontecendo. E a segunda é segurança, porque a gente tá, infelizmente, num país que a questão de segurança é muito grande, né? Sim. É do nosso cotidiano. E isso consegue dar pro usuário com que ele entenda que é por isso que você tá gastando mais caro numa câmera do que você precisaria se uma câmera não fosse conectada. Sim, exatamente. Você tem uma câmera conectada. Manda um alerta pro celular, apareceu alguém. Tudo bem. Antigamente a gente tinha câmeras de segurança, elas gravavam e isso ficava gravado. Mas dependia de um DVR, ou seja, um computador só pra isso. Várias séries, né, que você vê, tipo, a polícia vai lá assistir horas e horas de câmera de segurança. Mas Agora não, se você tem um sensor que te mostra que tem alguém, um intruso na sua casa e aciona a câmera e começa a gravar, então você sabe exatamente o momento, né, que a hora do interessa, dia. Exatamente. Você não vai precisar assistir tudo de novo, isso é muito interessante. Nesse caso de câmeras, a própria câmera com a inteligência artificial dela detecta movimento. E aí ela não precisa do sensor nessa hora. Claro que o sensor é muito mais preciso, tem uma série de vantagens,
Mas com uma câmera conectada Ela já dessas funciona, de né? aplicativo, Sim. ele faz a gravação num cartão SD que fica ali, faz a gravação na nuvem. Claro que isso aí tem um custo, aí você tem que pagar uma Claro. mensalidade, né? Mas a grande vantagem é, se você faz a gravação em nuvem, aí o ladrão, ele olhou ali a câmera, ele quebra a câmera. Mas se tá em nuvem, você tem a cara dele gravada. Tipo, não é mais como antigamente, que o cara era só pichar ali a câmera e aí ninguém mais assistia nada, não. Faz que nem aqueles filmes meio comédia lá. Desenha um cenário no papelzinho e cola na lente da câmera, né? Sim, exatamente. Não, tá tudo na nuvem. Você vai, na hora que a pessoa entrou, você já recebeu a notificação, já tá acompanhando. Você pode até colocar uma música ali pra trollar o ladrão, sei lá. Em casa eu faço Enquanto isso com o chama meu a polícia. cachorro, não pra trollar, e nem que ele roube alguma coisa. Ele rouba, se eu colocar comida perto dele, ele pega. Mas enfim, Para em casa. distrair, né? Então, em casa eu tenho 3 câmeras apontadas pra baixo, que é pra entender o que o Boris, que é meu cachorro, tá fazendo. Porque eu tô há pouco tempo nesse apartamento que eu tô, e o primeiro dia, tudo bem que no primeiro dia ele chegou, era um lugar novo. Então imagina a cabecinha dele, é como se ele fosse abandonado, né? Porque é um lugar que ele não conhece. E aí eu saí pra trabalhar, ele ficou sozinho, ele ficou latindo. E aí eu descobri quando o porteiro falou, então, seu cachorro ficou latindo. Aí você entende o recado, né? Aí eu falei, meu Deus, eu vou colocar a câmera pra todo lado, porque qualquer coisa, pelo celular aqui, eu recebo uma notificação que ele tá andando por aquele ambiente e eu consigo falar. Eu mando uma mensagem como se fosse um interfone. Isso até me lembra de um alimentador de cães, não sei como é que fala exatamente isso, mas era Do McFly. É um dispenser, digamos assim, em inglês a palavra é fácil, que libera comida pro cachorro e permite que você também fale com ele, veja ele, fale com ele, responda. Então, tipo, em vez de... Essa é a ideia. Então se de repente você não conseguiu voltar pra casa naquele dia, mas aí você consegue colocar comida pro cachorro e falar com ele. Dá aquele estímulo oral que é muito importante também, né? Enfim. Sim. Isso me lembra um produto que eu lembro que eu vi acho que não sei se era uma startup, o que era, que lançou. E aí é para outro uso. É a mesma ideia. Usar inteligência artificial, internet das coisas, num alimentador de passarinhos. Também. Porque a ideia era assim, a pessoa... Claro que essa ideia é vendida pela empresa, ou seja, o marketing tá querendo te dar o motivo pra você comprar aquilo. Mas assim, a propaganda era... A pessoa gostava de tirar foto de passarinho, né? É observador de aves. Tem muita gente que gosta. Eu gosto, mas não como um observador de verdade, né? Gosto de ver os bichinhos. Ornitólogo, Ornitólogo, é. E aí, a pessoa tirava a foto, mas aí que nem aquelas propagandas da Polishop que a pessoa não consegue passar manteiga no pão, limpar a panela. Sim. Aquele cenário que não existe, só que ele diz que existe, né? Mas aí a ideia era, a pessoa tava lá fotografando o passarinho e o passarinho passou correndo, porque o passarinho não fica dando pose, né? Sim. E aí, o objetivo era você colocar esse alimentador com a ração lá, ou seja lá, a comidinha, e tinha uma câmera apontada. Então, quando o bichinho passasse ali, e aí tinha um sensor de proximidade pra não pegar o bichinho que passou a 10 metros de distância, Perfeito. ele fazia a foto e mandava pro seu celular, identificando a ave. Então falava, um bem-te-vi passou aqui. Legal, né? sei lá, um sanhaço passou aqui. Então eu não entendo nada de passarinho, a não ser que eu goste O João de deles, Barro, né, passou aqui, uma mas eu acho pomba. isso interessante, Então a ideia era você meio que ter um catálogo das aves do seu local. E pra quem gosta de observar, é um prato cheio isso, né? E você pode sentar depois e observar todos os vídeos. E é a deles se mesma alimentando, ideia da né? câmera de segurança, só que Sim. pra outro uso. Sim. Outra coisa que é interessante também de falar é a campainha, né? A campainha conectada com câmera também, Sim. que você pode ver quem tá do lado de fora, mesmo se você não esteja em casa, né? Alguém toca na campainha lá em casa, eu posso abrir a porta daqui pra pessoa entrar, se sentir à vontade, né? Já pode ligar um som lá, se a casa for toda conectada. Já pode ligar ou botar pra fazer um cafezinho É um negócio lá. meio Her, né? Que nem do filme lá. Exatamente. E hoje em dia, como a gente falou no programa da semana passada, a gente tem aquelas tomadas smart, né? Então, basicamente, você pode colocar qualquer coisa pra ser automatizada. Aí coisas não conectadas, por exemplo, se liga o café, desde que você tem deixado o popa e o filtro, né? Sim. E tudo mais é água. Mas você liga o café, toca música, né? Hoje em dia com caixa de som conectado dá pra fazer isso fácil, numas Echo Dots, Sim. HomePod Mini, sei lá, Nest Mini da vida. Ou tem outras empresas também fazem, né? A Multilaser faz, então a Brás faz. Você põe a musiquinha pra tocar lá com o Crush. Aí você fala, tô chegando. Aí você já compra o vinho, compra
tainha e vinho. E quem entendeu o meme continua comentando aí. Exatamente. Mas, enfim, o interessante é isso. A gente tem todos esses dispositivos conversando entre si, né? Uhum. Cada um com o seu IP, cada um com a sua casinha na internet. Sua casinha, exatamente, com o seu cantinho lá. E tudo para facilitar a nossa vida. Né? Então, tipo, a gente só vê coisas boas nisso. Mas Claro que tem um outro lado. Exatamente. É um monte de câmera te vendo. Né? Tem um outro lado, que é o lado da privacidade, que esse sim é o grande problema. Que na hora que você tem, tipo, todos os dispositivos te enxergando, como você disse, e sabendo exatamente o que você tá fazendo na hora que você tá chegando em casa. Eles conseguem, por inteligência artificial, até saber o seu humor. Sim. Por exemplo, se ele for bem programadinho, consegue saber que o Nick chegou em casa e tocou Hello Darkness, My Old Friend. Fala, pô, o Nick tá na bad. Não, aí tem o dia que o Nick chegou tocando Riders on the Storm. Fala, pô, não, o Nick tá animado ali, tá feliz. Exatamente, mas eu acho isso que vale a pena a gente citar, que, tipo, todos esses dispositivos, eles têm que ter a segurança deles próprios. Isso tem que ser totalmente inacessível pelo lado de fora. Porque imagina você tá tomando um banho, né, quentinho lá, e entra um hacker na tua casa, na tua rede e tipo, mexe na temperatura do seu. Só para citar um exemplo ridículo e péssimo, mas enfim. Mas a dica que eu dou, assim, eu tenho produtos com câmera, não coloca no quarto nem no banheiro, por motivos óbvios, vai. Exatamente. É uma coisa que, tipo, bom senso. Né? No banheiro, como eu já falei em outros episódios, eu tenho uma caixa de som Bluetooth, ou seja, ela é burrinha, ela é desconectada. É eu que tenho que ligar o celular, conectar com ela, pra depois isso, né? E aí, pra dar um exemplo no mundo das séries, né, a gente tem na segunda temporada do Tem Black Mirror, né? Fala direto Tem Black Mirror, que fala de todos esses problemas. Tem lá o Fred Mercury no Mr. Robot. Sim, né? A segunda temporada do Mr. Robot, os caras hackeiam a casa de uma personagem inteira. Os caras tocam o terror na casa da pessoa. Nossa. É claro que a gente tá falando de ficção e que a gente tem uma segurança muito maior nessas grandes empresas que a gente falou. É confiável, né? Uhum. Mas, tipo, é sempre aquela pulguinha atrás da orelha, né? Será que alguém tá me espionando por aqui, sabendo exatamente o que eu tô fazendo? Porque, queira ou não, um dispositivo conectado é uma porta aberta pra tua casa, né? De várias formas. Por câmera, por um robô que anda sozinho, por um, sei lá... Aí volta pra aquela coisa de sempre... o T800 da vida, o Exterminador do Futuro, né? Começou como... A visão que a gente tem da inteligência artificial na ficção é terrível. É sempre horrível. É sempre horrível. No mundo real, a gente tem a inteligência artificial ajudando a gente a fazer as coisas. Sim. Ainda não chegamos nesse ponto de não retorno aí, no qual... Vira apocalipse. Second Renaissance do Animatrix lá, que tipo, as máquinas se tornam sentientes e começam a ficar putas com a gente, por que a gente tá fazendo com elas. E até tentam remediar o problema nas Nações Unidas, no prédio lá. Exatamente. E aí explode a bomba e começa a guerra, né? Aqui não, no mundo real a gente tá trabalhando muito bem com os robôs e com as máquinas, e a casa conectada faz parte disso. Sim. A internet das coisas faz parte disso, e por enquanto a gente só tem as vantagens. Tirando essa questão da privacidade, que pode ser usada, digamos assim, por um super hacker, o cara consegue entrar ali e de repente te enxergar, mas tipo, né, sempre tem aquela possibilidade de você botar um adesivinho ali na frente da câmera e ninguém vai conseguir tirar aquele adesivo. Alguns produtos, que o cara entre lá fisicamente. Alguns produtos têm isso, as Echo, todas com tela, tem uma portinha mecânica, não é nem magnética, nada. Mas tem outros que não tem, por exemplo, o do Google não tem. O Google, literalmente, se você quiser ter a certeza que não vai ligar, bota uma fita na frente. Exatamente. Né? A do Google, do Facebook, aquele Portal também não tem. E é curioso, né? Porque o computador do Mark Zuckerberg tem uma tampinha na cara, que ele não é trouxa. Você não confia, mas no teu produto você deixa, né? Exatamente, né? Porque aí, aí deixa de ser bug e passa a ser benefício. It's not a bug, it's a feature, exatamente, né? Exatamente. Passa a ser uma função. É. Mas acho que é isso. Acho que a gente já resumiu bastante, de uma forma bem resumida, o que é a internet das coisas, o que é a casa conectada. Não deu pra gente falar isso tudo num papo de meia hora semana passada. Porque é longo, né? Exatamente. E a gente falou os pontos positivos, né? Todas as facilidades, os pontos negativos. E é assim, é o que eu sempre falo.
o conforto é uma gangorra hoje em dia na internet. Quanto mais conforto e comodidade você tem, menos privacidade você tem. E você tem que saber Né? pra quem que você tá entregando essas autorizações todas de privacidade, né? Você consegue revogar, tem uma E série... hoje em dia, cada vez mais os sistemas operacionais eles são mais focados em dar esse controle pro usuário, né? Hoje em dia todos, né? É. A Apple começou com isso lá de segurança e privacidade, o Google foi atrás, a Microsoft também. E aí, ainda bem, né? Graças à concorrência, isso Sim. convergeu pra esse lado que, assim, deu uma convergência pra, a gente precisa cuidar da privacidade da pessoa também. Exatamente, É. né? Isso é uma parte fundamental. Senão, se o cara não tiver confiança, Ele não compra. ele tipo, vai comprar um negócio que vai passar o resto da vida espionando ele, sabendo pra onde ele tá indo. Até pelo lado, assim, ó, o lado capitalista da coisa. A pessoa Sim, não compra e tua exatamente. empresa vai à falência. Você tem que oferecer o maior controle sobre a privacidade para cada usuário. A Apple começou com isso e vem sendo seguida por todas as empresas. Muito bom isso. Pois é, mas acho que é isso. Enfim, sempre muito bom conversar com você sobre tecnologia. Exatamente. A gente pede pro pessoal se inscrever no nosso canal, assinar a gente no Spotify, no Deezer, enfim, onde todos os lugares, todas as plataformas de podcast que a gente tá. Pois é. E o roteiro desse programa foi feito a 2 mãos, a 4 mãos, por mim, André Fogaça, Nick Ellis. E a edição e montagem é feita por Leandro José dos Santos, nosso querido aqui da técnica. É isso aí. Tem também o alemão Mário Curti, que tá de olho aqui na gente. Tem o Clécio, que também ajuda bastante aqui na técnica. A gente tem que ter o nome das pessoas, que é muito importante. Nossa, sem eles a gente não faria nada. Sem eles, esse programa não existiria. Exatamente. Então, até a próxima semana, né? Até a próxima semana com mais um assunto e não vai ser continuação desse. Não, esse é um assunto que dá pra não ouvir esse. Tchau, tchau. Tchau, até a próxima.